O sol começava a desaparecer por trás das colinas quando liguei o motor do meu caminhão. O ronco pesado preencheu a cabine, reverberando contra o metal frio, e uma sensação de solidão tomou conta de mim. Eu já havia feito essa rota inúmeras vezes, mas naquela noite algo parecia diferente. O ar tinha um peso estranho, úmido e carregado, como se pressentisse que algo estava por vir. O cheiro de diesel misturado à poeira quente da estrada urbana ainda me acompanhava enquanto deixava para trás os últimos sinais da cidade, postes de luz piscando, carros em fila e pessoas se apressavam seus passos. Aos poucos, tudo isso desapareceu, e só restou a estrada vazia à frente. A rodovia se estreitava enquanto avançava, margeada por campos secos e árvores retorcidas. Suas sombras, alongadas pelo sol que já se escondia, pareciam se mover por conta própria, esticando-se sobre o asfalto e desaparecendo em seguida, como se brincassem comigo. Cada curva que eu fazia parecia mais longa, como se a estrada se recusasse a me deixar passar. O vento frio atravessava a cabine quando abri a janela por um instante, carregando um cheiro de terra úmida e folhas podres. A sensação de isolamento crescia a cada quilômetro. No caminho, percebi os postos de gasolina esparsos. A princípio, pensei em parar em um deles, mas quando me aproximei, o letreiro piscando parecia falhar de propósito, me chamando de maneira quase imperceptível. Estacionei, e o lugar parecia abandonado há anos. O chão rachado e irregular, coberto por folhas secas, rangia sob os pneus, e as bombas de combustível estavam cobertas por uma camada grossa de poeira. Um frio estranho percorreu meu corpo, e senti como se estivesse sendo observado. Olhei para os vidros do posto, mas não havia ninguém lá dentro. No entanto, uma sensação de presença se apegava a mim, invisível e silenciosa. Respirei fundo e decidi entrar na cabine do caminhão, meu pequeno refúgio. O interior, iluminado apenas pelo painel do veículo, me dava uma sensação de segurança mínima, mas o peso da noite parecia empurrar as sombras contra as janelas, tentando me envolver. Senti minhas mãos suarem no volante e meus ombros tensionarem. Cada ruído do motor, cada rangido do caminhão parecia mais alto naquelas condições, e até o som distante de um pássaro noturno me deixou nervoso. Quando retomei a estrada, a escuridão avançava rápido, engolindo cada contorno ao meu redor. As árvores agora pareciam formar corredores que se estendiam ao infinito, sombras densas e ameaçadoras ao lado do asfalto. Cada curva escondia algo que eu não conseguia enxergar, mas sentia. Uma presença silenciosa, imóvel, que parecia se mover comigo. O vento aumentava em rajadas, fazendo o caminhão tremer levemente, e meu coração disparou quando pensei ver algo refletido nos retrovisores, apenas por um instante, entre a neblina que começava a se formar sobre o asfalto. O silêncio era absoluto, mas pesado. Cada instante parecia durar mais do que realmente durava, e a sensação de que eu não estava sozinho crescia. Olhei para o horizonte, mas a estrada parecia se estender sem fim, e os pontos de luz dos postes distantes piscavam de maneira irregular, como se me alertassem. A noite ainda estava apenas começando, mas já carregava um peso sufocante. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse apenas cansaço, talvez apenas o isolamento e a escuridão. Mas uma voz interior dizia que algo estava ali, esperando, escondido entre as sombras das árvores e a névoa que se formava sobre o asfalto. Eu acelerei, tentando afastar aquela sensação. Mas quanto mais rápido ia, mais parecia que a estrada se contorcia diante de mim. O caminhão rugia sob minhas mãos, e o farol iluminava apenas um pequeno pedaço à frente, deixando o resto envolto em trevas. A solidão da noite não era apenas ausência de vida, mas presença de algo que não podia ser visto, que não precisava de forma ou barulho para existir. Eu percebi, então, que a viagem que eu pensava ser apenas mais uma noite de trabalho havia se transformado em algo que eu ainda não podia compreender completamente. Cada quilômetro que passava aumentava a tensão. A sensação de ser seguido crescia, invisível, mas esmagadora, apertando meu peito e fazendo meus olhos se fixarem na estrada, procurando por qualquer sinal, qualquer movimento. Eu sabia que ainda estava no começo, que a verdadeira escuridão, aquela que escondia algo que queria mais do que apenas minha atenção, ainda estava à frente. E eu não podia parar, não podia fugir, só podia continuar, com o medo me comprimindo a cada curva, a cada árvore, a cada sombra que surgia e desaparecia no meu campo de visão.
O que começara como uma noite comum de trabalho caminhoneiro agora se transformava em algo muito mais profundo e perigoso, e eu sentia isso na espinha, no aperto do volante, no eco do meu próprio coração contra o silêncio absoluto da estrada da meia-noite. A estrada parecia se estender infinitamente diante de mim, uma faixa escura que desaparecia no horizonte. O farol do caminhão cortava a noite, iluminando apenas o suficiente para revelar o asfalto e as árvores retorcidas à beira da pista. O vento soprava mais forte agora, penetrando pelas frestas da cabine, trazendo um frio que se infiltrava nos ossos, misturado um cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Cada curva parecia mais longa, cada sombra mais viva, e eu sentia os olhos da noite me seguindo, invisíveis, insistentes. Depois de horas dirigindo no silêncio absoluto, avistei um ponto de luz à distância. Um posto de gasolina. Um sinal fraco, trêmulo, quase se apagando, que parecia convidar ou avisar. Decidi parar. O cansaço começava a pesar, e minha mente precisava de uma pausa. Conforme me aproximava, percebi que o lugar não estava apenas deserto, mas parecia abandonado há anos. O prédio principal estava fechado, as janelas embaçadas e rachadas, e uma porta semiaberta balançava devagar com o vento. O chão do estacionamento estava coberto de folhas secas e pedras soltas, rangendo sob o peso dos pneus. Estacionei o caminhão e desliguei o motor. O silêncio se tornou mais denso, quase sólido, preenchendo cada espaço da noite. O ar parecia carregado, pesado, como se algo invisível estivesse espreitando atrás de cada coluna e cada sombra. A luz do meu farol iluminava parcialmente o posto, e pude ver detalhes que antes não tinham chamado minha atenção. Marcas estranhas no chão, como riscos finos que formavam linhas confusas, e a impressão de que o tempo ali havia parado. Um frio intenso subiu pela minha espinha quando percebi que não estava completamente sozinho. Por um instante, algo se moveu no canto do meu olho, rápido demais para identificar. E quando virei a cabeça, nada havia. Meu coração disparou, mas eu tentei racionalizar. Poderia ser apenas um animal, um galho caindo, qualquer coisa. Mas a sensação persistia, firme e insistente, de que alguém ou algo me observava, escondido, esperando. Decidi que não sairia do caminhão. O interior parecia mais seguro, protegido, mas a sensação de pressão continuava. As sombras da cabine pareciam se alongar, invadindo os cantos onde a luz do painel não chegava. Eu sentia meu próprio corpo tenso, os músculos contraídos, as mãos apertando o volante com força, como se pudesse controlar o mundo apenas segurando aquele pedaço de metal. Cada ruído do caminhão, cada estalo da estrutura metálica parecia amplificado, transformando a noite em algo vivo, respirando e me observando. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura no estacionamento. Não era humana, não exatamente. Um vulto alto, indistinto, feito de sombras densas, que parecia se dissolver nas próprias trevas, mas ainda assim tinha presença concreta. Seus movimentos eram lentos, calculados, e quando a luz do farol tocou seu contorno, pude perceber algo estranho. Não havia rosto definido, apenas uma forma que lembrava um ser humano, mas distorcida, alongada e irregular, com membros desproporcionais e dedos que se estendiam como garras de sombra. Meu peito apertou, o medo cravando-se em mim, mas ao mesmo tempo uma curiosidade perigosa me impelia a não desviar o olhar completamente. O vento uivava ao redor do posto, e a figura parecia reagir a cada rajada, quase flutuando no ar. Tentei ligar o caminhão novamente, mas o motor demorou a pegar, rangendo de maneira estranha, como se a própria máquina estivesse hesitando diante daquela presença. Quando finalmente consegui, percebi que a criatura não estava mais onde a tinha visto. Um arrepio percorreu minha espinha, e o medo se transformou em pânico contido. Eu sabia que aquilo não era apenas uma ilusão, mas algo que poderia me seguir. A estrada à frente parecia ainda mais escura quando retomei a viagem. Cada quilômetro percorrido trazia a sensação de que a presença ainda estava lá, atrás de mim, observando, seguindo, silenciosa. As árvores agora pareciam se curvar para dentro da estrada, como se tentassem fechar o caminho, e a névoa começou a se formar, envolvendo o asfalto e reduzindo ainda mais a visibilidade. A solidão da noite se transformava em algo palpável, uma companhia sombria que me empurrava para frente, mas sem jamais me permitir relaxar. Eu sabia que aquela parada no posto não havia sido apenas uma pausa, era um aviso, e quanto mais avançava,
mais sentia que a verdadeira noite, aquela cheia de sombras vivas, presença maligna, ainda estava por vir. A estrada à frente parecia ter mudado desde o último posto. Não era apenas mais escura. Havia algo na forma como a névoa se acumulava sobre o asfalto, tornando cada contorno difuso e irreconhecível. O farol do caminhão iluminava apenas alguns metros à frente, e o resto desaparecia em uma massa cinza que se movia devagar, como se respirasse. Eu sentia o peso da noite pressionando minha coluna, apertando meu peito, tornando cada respiração difícil. Enquanto dirigia, percebi que a sensação de ser seguido não me abandonava. Cada vez que olhava pelo retrovisor, a estrada parecia vazia, mas o desconforto persistia. Um instante de claridade revelava uma silhueta na beira da estrada, quase humana, mas demasiado distorcida para ser real. Seus braços longos e finos balançavam lentamente, e a forma de seu corpo parecia flutuar, sem tocar o chão. Um arrepio percorreu minha espinha, e meus olhos se fixaram à frente, tentando ignorar o que minha mente dizia que estava lá, mas sem conseguir. A névoa começou a se tornar mais densa, envolvendo o caminhão e reduzindo minha visibilidade a apenas alguns metros. As árvores à margem da estrada se transformaram em figuras fantasmagóricas, troncos escuros que se inclinavam sobre o asfalto, como se quisessem me empurrar para dentro da floresta. Cada curva se tornou uma incógnita, um espaço onde qualquer coisa poderia se esconder, pronta para surgir a qualquer momento. Então percebi o primeiro toque daquilo que não podia ser chamado apenas de sombra. Uma forma surgiu à frente do caminhão, pairando no meio da estrada. Era alta, irregular, e seu corpo parecia feito de trevas que ondulavam e se esticavam, contornando uma forma que lembrava vagamente a de um humano. Não tinha rosto, apenas uma superfície escura e deformada que refletia a luz do farol de maneira estranha, como se absorvesse tudo ao redor. Minhas mãos tremeram no volante e um suor frio escorreu pelo meu rosto. Tentei acelerar, mas o caminhão parecia pesado demais, como se a própria estrada estivesse grudando nas rodas. A criatura avançava silenciosamente, mas eu sentia sua presença aumentando a cada instante. Não emitia som algum, mas seu corpo distorcido se contorcia de maneira que sugeria movimento, aproximação, e uma fome silenciosa que me gelava por dentro. Meu coração batia descompassado, e a cabine se tornou pequena demais para conter meu medo. A névoa se espalhou de maneira irregular, criando túneis de sombras e espaços claros que desapareciam assim que eu me aproximava. Cada reflexo nos retrovisores me fazia pensar que a forma estava atrás de mim, seguindo, sempre mantendo a distância perfeita para me atormentar. A estrada já não parecia uma simples faixa de asfalto, mas um corredor vivo, moldado pela escuridão e pelo medo. Meu corpo inteiro estava em alerta. Cada músculo tenso, cada nervo vibrando, cada respiração pesada ecoando dentro da cabine. Eu sabia que não podia olhar para trás, mas a mente insistia, tentando encontrar o que me perseguia. E a cada olhar rápido, a forma parecia estar mais próxima, pronta para saltar da névoa, mas sem jamais se revelar completamente. A viagem que antes parecia apenas longa e solitária agora era um teste de resistência, de sanidade. Eu sentia que a estrada não queria apenas me atrasar, mas me aprisionar, me manter ali, preso entre a cabine do caminhão e a escuridão que avançava por todos os lados. Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão, e eu percebia que aquela noite, a estrada e a criatura eram uma só coisa, uma força viva, que respirava comigo e que não se cansaria até me alcançar. O medo se tornou palpável, quase físico. A névoa envolvia o caminhão como mãos invisíveis, e cada sombra parecia se esticar em minha direção. Eu sabia que a noite ainda estava no começo, mas algo me dizia que a parte mais perigosa, a verdadeira escuridão, já estava me esperando mais adiante, onde a estrada se curvava e desaparecia no nada. A estrada parecia ter se transformado em outra realidade. A névoa densa me envolvia completamente, tornando impossível enxergar além de alguns metros à frente. Os faróis do caminhão iluminavam apenas fragmentos do asfalto, enquanto o resto desaparecia em uma massa cinza que se movia como um líquido. Cada curva era imprevisível, e eu sentia que a estrada não era mais um caminho, mas um labirinto vivo, moldado para me prender. Foi então que percebi algo se movendo à beira da estrada. Primeiro, era apenas uma sombra indistinta, mas à medida que eu me aproximava, ela se ergueu, assumindo uma forma que era quase humana. Os membros eram desproporcionais, longos demais,
como se esticados por alguma força invisível. Seus dedos se alongavam em garras de sombra que se contorciam no ar. Não havia rosto, apenas um vazio escuro onde os olhos deveriam estar, absorvendo a luz, deixando uma sensação de frio extremo ao redor. Meu coração disparou, e cada músculo do meu corpo se contraiu. Tentei acelerar, mas parecia que o caminhão estava preso, como se a própria estrada estivesse segurando as rodas. A figura avançava lentamente, flutuando sobre o asfalto, mas sua presença era esmagadora. Eu podia sentir seu olhar invisível cravado em mim, penetrando até nos ossos, uma consciência hostil e paciente que se alimentava do meu medo. A névoa começou a se mover de maneira estranha, formando contornos que lembravam outras figuras, outras sombras, que surgiam e desapareciam ao redor do caminhão. Cada reflexo nos retrovisores parecia mostrar múltiplas formas me seguindo, embora eu soubesse que poderia ser apenas minha mente pregando peças. Mas algo naquele lugar me dizia que não era ilusão. A estrada tinha vida própria e a criatura não estava sozinha. A tensão dentro da cabine se tornou insuportável. Meu peito doía de tanto aperto. Minhas mãos estavam rígidas no volante e a respiração vinha curta e acelerada. Cada curva parecia uma armadilha, cada sombra uma ameaça pronta para se materializar. Eu sentia que se tirasse os olhos da estrada por um instante, a presença surgiria dentro do caminhão, envolvendo-me por completo. Então, algo mudou. A forma à minha frente esticou-se. Por um breve momento, parecia ocupar toda a largura da estrada, como se tentasse me bloquear. Não havia som, mas o ar parecia vibrar, pesado, carregado de uma energia que me pressionava contra o assento. O instinto me fez pisar fundo no acelerador, e o caminhão rugiu, respondendo com força. A névoa se abriu à frente apenas o suficiente para permitir que eu avançasse, mas a sensação de perseguição não diminuiu. Enquanto avançava, percebi detalhes que antes não tinha notado. A criatura não apenas seguia, mas manipulava o ambiente ao redor. Árvores inclinavam-se como se respirassem, sombras se contorciam em direções impossíveis, e a própria estrada parecia ondular, engolindo pedaços do asfalto e revelando buracos que antes não existiam. Eu compreendi, com um frio na espinha, que a estrada e a criatura eram uma só coisa, uma força que existia para testar, torturar e prender qualquer viajante solitário que ousasse cruzar aquela madrugada. O medo agora era total. Cada quilômetro percorrido era uma batalha contra a escuridão viva que se expandia à minha volta. O volante parecia pesar toneladas, meus olhos ardiam de tanto esforço e o coração insistia em saltar do peito. Eu sabia que o clímax daquela noite estava próximo, que não poderia haver descanso, e que a estrada da meia-noite não terminaria até que a criatura estivesse satisfeita ou até que eu não conseguisse mais fugir. E, enquanto a névoa engolia tudo à minha volta, uma certeza me gelou até os ossos. Eu não estava apenas em uma estrada deserta. Eu estava em território dela, e ela não permitiria que eu saísse ileso. A estrada parecia se dissolver à minha frente. A névoa não era mais apenas uma cortina. Agora era uma presença viva, pulsante, que se movia com intenção, envolvendo o caminhão por todos os lados. Meu coração batia descompassado, e cada fibra do meu corpo estava alerta. Eu sabia que não podia parar, que qualquer hesitação seria fatal, mas o medo me consumia, tornando cada segundo insuportável. Então a vi. A criatura estava na estrada, inteiramente formada diante de mim, maior e mais horrível do que eu poderia imaginar. Seu corpo era feito de sombras densas, mas parecia sólido, quase líquido em movimento, ondulando e esticando-se como se tivesse vontade própria. Seus membros eram desproporcionais, braços longos demais que se contorciam em ângulos impossíveis, dedos que se abriam como garras de fumaça negra. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio escuro, sem traços humanos, absorvendo toda a luz que chegava até ele. Cada movimento que fazia parecia deliberado, calculado, como se estudasse cada reação minha, cada hesitação. A criatura não emitia som, mas a presença dela preenchia a cabine do caminhão. O ar parecia pesado, vibrante, carregado de uma energia que esmagava minha mente e me impelia a acelerar. Eu sentia que a estrada inteira respondia à vontade dela. Árvores se inclinavam, sombras se alongavam, o asfalto ondulava sob as rodas. Não havia lugar para escapar. A estrada e a criatura eram uma só coisa, e eu estava no centro dessa força viva. Pisei fundo no acelerador, tentando deixar tudo para trás,
mas a névoa parecia se fechar ainda mais à frente, tornando cada metro conquistado uma batalha contra a escuridão. O caminhão rugia, os pneus rangiam, e meu corpo tremia de tensão e medo. A criatura avançava, movendo-se sem tocar o chão, flutuando com uma precisão que desafiava qualquer lógica. Senti suas mãos, ou garras de sombra, quase tocando a cabine, como se quisesse me puxar para fora. Por um instante, pensei que não conseguiria escapar. A respiração vinha curta, e minha mente se debatia entre a razão e o pânico. Mas então percebi algo. A criatura reagia ao meu medo. Cada hesitação, cada sinal de fraqueza, a fortalecia. E quanto mais firme eu me mantinha, mais difícil parecia para ela me alcançar completamente. Com isso, concentrei-me apenas na estrada, nos faróis cortando a névoa, mantendo o caminhão firme e avançando. A névoa começou a clarear gradualmente à medida que eu acelerava, e a forma da criatura se tornou mais irregular, como se estivesse se dissipando, mas ainda me observando, imóvel por um instante antes de recuar para as sombras. A sensação de alívio veio aos poucos, mas o corpo ainda tremia. Eu não sabia se havia escapado totalmente ou se a presença continuaria à espreita, silenciosa, pronta para me perseguir na próxima viagem. Quando finalmente alcancei uma parte da estrada iluminada por postes distantes, a criatura desapareceu. O silêncio voltou, pesado e absoluto, mas sem o peso esmagador que sentirá antes. Olhei para trás, tentando discernir se ainda havia algo nas sombras, mas tudo estava calmo, quieto, como se aquela noite tivesse sido apenas um pesadelo. Ainda assim, uma parte de mim sabia que a estrada da meia-noite nunca seria apenas uma estrada comum novamente. Algo permanecia ali, escondido entre as sombras, esperando pelo próximo caminhoneiro solitário que ousasse atravessar a noite. Eu continuei dirigindo, sem olhar para trás, sentindo o coração bater ainda acelerado, mas com a certeza de que sobrevivera. Ao menos, por enquanto. A noite caiu rapidamente, engolindo a estrada que se estendia à minha frente como um rio negro sem fim. O farol do caminhão cortava a escuridão em um facho estreito, iluminando apenas alguns metros de asfalto à frente. Tudo além disso se transformava em uma massa indistinta de sombras, árvores retorcidas e campos secos que pareciam se estender até desaparecer na escuridão. O vento frio soprava por entre os troncos, carregando o cheiro de terra úmida e folhas secas, e fazia o caminhão tremer levemente. O motor começou a chiar de maneira estranha, oscilando entre rugidos e engasgos. Apertei o volante, tentando manter o veículo em movimento, mas percebi que a força diminuía a cada metro. O caminhão hesitou, perdeu velocidade e finalmente parou, como se recusasse a continuar. Um frio percorreu minha espinha, e o silêncio da estrada se tornou absoluto, pesado, esmagador. O som da noite se transformou. Apenas meus próprios passos ecoando no asfalto e o rangido distante das árvores se inclinando ao vento. Desci da cabine e respirei fundo. O ar frio cortava minha pele e fazia meus pelos se eriçarem. O cheiro de óleo queimado misturava-se ao diesel que vazava levemente do motor, criando uma camada de tensão que parecia impregnar a cabine e o caminhão inteiro. O capô aberto revelava o motor aparentemente intacto, mas meus olhos sabiam que algo estava errado, mesmo que eu não pudesse identificar exatamente o que. Cada sombra projetada pelo farol parecia se contorcer e ganhar vida. Cada galho quebrando a distância soava como um aviso. Enquanto verificava o caminhão, algo me chamou a atenção. Sombras se movendo rapidamente à margem da estrada. Eu piscava os olhos, tentando focar, mas elas desapareciam sempre que olhava diretamente. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro, desde a nuca até a ponta dos dedos, e um peso se alojou no meu peito. A sensação de que estava sendo observado não era apenas medo, era uma certeza silenciosa, quase palpável, que me dizia que algo ou alguém acompanhava cada movimento meu. Voltei rapidamente para a cabine, tentando ignorar o vento que passava pelas frestas da janela. Se fazia o interior tremer. O farol iluminava o caminho à frente, mas cada reflexo nos retrovisores parecia carregar vultos, formas humanas distorcidas que surgiam e desapareciam na névoa que começava a se formar sobre a estrada. Eu tentava racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas cansaço, apenas a imaginação, mas não conseguia enganar meu corpo. Os músculos estavam tensos, o coração disparado, e o suor frio escorria pelas minhas costas. Consegui finalmente fazer o motor pegar de novo, mas o caminhão respondeu com hesitação, vibrando e rangendo como se protestasse. Apertei o acelerador com força, tentando avançar,
Mas a estrada parecia alongar-se, cada quilômetro tornando-se mais longo, cada sombra mais densa. Os vultos que eu sentia me seguindo pareciam agora se mover com mais rapidez e intenção, flutuando nas bordas da luz do farol, mantendo distância, mas sempre presentes. A solidão da estrada não era apenas ausência de vida, era uma presença ativa, carregada de tensão e vigilância. O vento parecia sussurrar através das árvores, e cada curva escondia algo que minha mente não conseguia definir. Eu sabia que não podia parar novamente, que cada hesitação seria perigosa, mas também sentia que a fuga estava ficando cada vez mais difícil. Cada quilômetro percorrido aumentava o peso da escuridão e do medo, como se a estrada estivesse viva, moldada para me manter ali, preso, observando e testando minha sanidade. O que deveria ser apenas mais uma noite de trabalho solitário se transformava em um pesadelo, uma luta silenciosa contra algo invisível e inevitável. Enquanto eu avançava devagar, os olhos da noite me seguiam em cada curva, nas sombras, na névoa. Eu precisava fugir, precisava sobreviver, mas não sabia se havia estrada à frente ou apenas mais escuridão. A cada quilômetro percorrido, o motor do caminhão continuava a protestar, emitindo estalos rangidos que pareciam ecoar na imensidão da noite. O asfalto estava gelado e a névoa começava a se erguer do chão, envolvendo o caminhão como se a estrada quisesse me prender. Cada árvore que passava parecia se inclinar sobre mim, suas silhuetas retorcidas projetando formas que lembravam braços estendidos. Eu apertava o volante com força, o suor escorrendo pelo rosto, o coração batendo descompassado, sentindo que não estava sozinho. Então os vultos começaram a aparecer. Primeiro, pensei que fossem apenas sombras, reflexos de galhos ou de folhas agitadas pelo vento. Mas não eram. Moviam-se rápido demais, aparecendo e desaparecendo nas laterais da estrada, sempre fora do alcance da luz dos faróis. Cada vez que eu piscava, havia um novo movimento, uma presença diferente, como se a noite tivesse se preenchido com olhos invisíveis me observando. Meu estômago se contraiu, e o medo começou a se tornar quase físico, pesado e esmagador. O caminhão tremeu, e o motor deu um último estalo antes de perder força de novo. Pisei fundo no acelerador, mas o veículo respondeu lentamente, como se estivesse relutando em obedecer. Olhei pelo retrovisor e, por um instante, jurei ter visto uma silhueta alta e distorcida se mover entre as árvores. Não tinha rosto, apenas uma massa escura que parecia absorver toda a luz ao redor, avançando e recuando em padrões impossíveis. Meu peito apertou e eu girei o volante tentando ganhar distância, mas a estrada parecia se alongar, sem fim, como se estivesse viva. A cada curva, a sensação de ser seguido se intensificava. A névoa espessa transformava a estrada em um corredor sem fim, e os vultos se multiplicavam, surgindo nas laterais, atrás das árvores, entre os arbustos secos. Eu sentia que não podia desviar o olhar, mas mesmo assim o fazia, tentando identificar qualquer forma concreta, qualquer explicação racional, mas não havia nenhuma. Só o silêncio pesado, quebrado apenas pelos rangidos do caminhão e pelo vento que uivava entre as árvores. Tentei me concentrar no motor, nas marchas, na estrada à frente, mas era impossível ignorar a presença crescente ao meu redor. Cada sombra parecia avançar, recuar, como se dançasse com meu medo, testando meus limites. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada músculo tenso, cada respiração difícil, cada palpitação do coração ecoando dentro do peito. O caminhão finalmente ganhou força suficiente para continuar, mas cada movimento me lembrava de que não havia segurança naquela estrada. E então, por um instante, a escuridão me abraçou completamente. Um vulto surgiu à minha frente, bloqueando parcialmente a luz dos faróis. Seu corpo era alto e irregular, os braços longos demais e os dedos esticados como garras de sombra. Não havia rosto, apenas um vazio negro que parecia sugar toda a luz próxima. Um arrepio percorreu minha espinha e meu estômago se apertou. Pesei no acelerador, tentando escapar, mas a criatura parecia deslizar ao longo da estrada, mantendo a mesma distância que me impelia a continuar correndo. A noite inteira se tornou uma corrida contra algo que eu não podia ver completamente, mas que estava ali, sempre à espreita, silencioso e implacável. A estrada deserta não era apenas um caminho, era um labirinto vivo, moldado pela escuridão e pelo medo, pronto para testar qualquer caminhoneiro solitário que ousasse atravessá-la. E eu sabia que não poderia parar.
Fugir era minha única chance de sobrevivência, e a cada quilômetro percorrido, a tensão se tornava mais insuportável, deixando claro que o verdadeiro terror ainda estava por vir. A estrada parecia ter se transformado em algo que eu nunca tinha visto antes. A névoa agora se movia como se tivesse vida própria, ondulando sobre o asfalto, cobrindo cada curva e cada pedaço de árvores à margem. Os faróis do caminhão iluminavam apenas um pequeno pedaço à frente, e o resto desaparecia em uma massa de sombras que parecia avançar em minha direção. O motor tremia sob minhas mãos, respondendo com dificuldade, mas eu não podia parar. Cada segundo parado era uma oportunidade para aquilo me alcançar. Os vultos começaram a surgir de maneira mais clara, não mais apenas rápidas sombras nas laterais da estrada. Agora, podia ver formas altas e regulares entre as árvores, sempre parcialmente cobertas pela neblina. Seus braços se esticavam em ângulos impossíveis, e seus corpos pareciam feitos de fumaça escura, ondulando e distorcendo a luz dos faróis. Eles não se aproximavam diretamente, mas seu movimento constante e silencioso me obrigava a manter os olhos fixos na estrada, acelerando sem saber exatamente para onde. O medo se tornou quase físico. Meu peito doía de tanto aperto, meus músculos estavam tensos, e o volante parecia pesar toneladas. Cada sombra projetada pelas árvores parecia se estender em minha direção, tocando a cabine como se quisesse invadir meu espaço. Uma sensação de claustrofobia tomou conta de mim. A estrada, que antes parecia interminável, agora parecia uma armadilha viva, moldada para me prender entre o medo e a escuridão. Olhei pelo retrovisor e, por um instante, jurei que um vulto se projetava atrás do caminhão, movendo-se de forma estranha, quase flutuando sobre o asfalto. Pesando fundo no acelerador, senti o veículo tremer, mas a criatura manteve a distância, como se estivesse brincando comigo, sempre presente, sempre ameaçadora. A cada curva, cada pequena elevação da estrada, parecia que eles surgiam de todos os lados, vultos que eu não podia prever, impossíveis de ignorar. O vento agora era mais intenso, carregando folhas secas e galhos quebrados que batiam na cabine, aumentando a sensação de que não estava sozinho. Um ruído estranho surgiu entre a névoa, algo que parecia múltiplas presenças movendo-se em sincronia, mas sem emitir som definido. Cada instante parecia durar mais que o anterior, e o medo começou a distorcer minha percepção do tempo e do espaço. Eu não podia parar. Cada quilômetro percorrido era uma luta para manter o caminhão em movimento, para escapar de algo que parecia feito para me perseguir. E mesmo sabendo que a estrada continuava deserta, cada sombra agora tinha intenção, cada vulto tinha um propósito. Me manter ali, cercado, sem saída, até que o desespero tomasse conta por completo. A fuga estava apenas começando, e eu sabia que o pior ainda estava por vir. A névoa agora não era apenas uma cortina na estrada, era um muro vivo, que se movia ao redor do caminhão, engolindo o asfalto e as árvores com uma presença quase consciente. Cada quilômetro percorrido parecia exigir um esforço sobrenatural para manter o caminhão em movimento. O motor tremia sob minhas mãos, cuspindo fumaça irregular, e o farol iluminava apenas um túnel estreito de visibilidade. O resto desaparecia em sombras que pareciam se contorcer de propósito, avançando e recuando com paciência e inteligência. Os vultos começaram a se aproximar mais do caminhão. Antes, surgiam nas margens da estrada, mas agora podia sentir a presença deles quase tocando a cabine, atravessando o espaço entre os faróis e a névoa como se fossem feitos de fumaça e escuridão sólida ao mesmo tempo. Seus corpos altos e regulares ondulavam e se distorciam, braços longos demais, dedos finos que se estendiam como garras, e não havia rosto, apenas um vazio negro que parecia absorver toda a luz próxima. Meu peito apertava tanto que parecia que o coração ia explodir. O volante parecia ter peso próprio. Cada movimento exigia força física e mental. Eu tentava manter o caminhão no centro da estrada, mas a sensação era de que o caminho se estreitava a cada curva. Árvores inclinavam-se sobre mim, sombras flutuavam ao lado da cabine, e cada reflexo nos retrovisores trazia formas que não deveriam estar lá. Era como se a estrada tivesse se transformado em um corredor feito para prender minha mente e meus olhos em vigilância constante. O medo se transformou em pânico contido. Eu não respirava direito e cada instinto gritava que eu precisava fugir, mas a estrada parecia se estender infinitamente, engolindo os pontos de luz à frente. A névoa se movimentava em redemoinhos, e pude ver vultos emergindo dela, cruzando a frente do caminhão, recuando,
testando meus reflexos. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada fibra tensa, cada respiração curta e pesada. Por um momento, parecia que a estrada e os vultos estavam sincronizados, uma força viva e consciente, avançando e recuando, testando meu limite, mexendo com minha sanidade. Eu percebi que não era apenas uma perseguição, era uma prova. Cada sombra, cada vulto, cada movimento da estrada parecia observar minhas reações, estudando-me, esperando para ver se eu cederia ao desespero. A corrida estava se tornando impossível de controlar. O caminhão tremeu, rangendo, e a névoa parecia se fechar mais ainda, como mãos invisíveis tentando me prender na estrada. Eu sabia que, se falhasse agora, não haveria segunda chance. A fuga tinha que continuar. Cada quilômetro percorrido um esforço hercúleo contra a escuridão viva que me cercava, mas a sensação de que algo estava prestes a me alcançar crescia a cada instante. A noite não era mais apenas escura. Ela era uma presença tangível, consciente, respirando junto comigo, avançando junto comigo. E eu não podia parar. A estrada à minha frente parecia se transformar a cada segundo. A névoa já não era apenas uma cortina. Era uma massa viva, pulsante, que engolia a luz dos faróis e se contorcia em formas que pareciam seguir cada movimento do caminhão. O motor tremia, rangia e arfava sob minhas mãos, como se também sentisse o peso da noite. O frio percorreu minha espinha, mas meu corpo não podia ceder. Cada segundo parado significava ser engolido por aquela escuridão. Os vultos não estavam mais apenas nas margens da estrada. Eles avançavam, deslizando pela névoa, próximos o suficiente para que eu sentisse o ar mais frio e pesado à medida que se aproximavam da cabine. Seus corpos altos e regulares ondulavam como fumaça densa, braços longos e garras de sombra estendendo-se em direções impossíveis. O vazio negro onde deveria haver rosto parecia sugar toda a luz, toda a esperança, e minha mente gritava por qualquer sinal de saída. A sensação de claustrofobia se intensificou. Cada árvore parecia se inclinar sobre mim. Cada sombra se projetava no caminhão, criando a ilusão de que a estrada se estreitava e me prendia em um corredor sem fim. Meu coração disparava, meus músculos estavam rígidos e a adrenalina corria em minhas veias como fogo líquido. Eu precisava acelerar, mas o caminhão protestava, cada marcha exigindo esforço máximo. Então percebi que a estrada parecia reagir à minha fuga. Cada curva se fechava mais rápido, cada sombra parecia se mover em sincronia com meus olhos, sempre avançando, sempre bloqueando o meu caminho. Um vulto se projetou diretamente à frente, deslizando sobre o asfalto, e por um instante pensei que seria o fim. Mas, com reflexos desesperados, desviar para a lateral me permitiu passar, quase raspando os galhos das árvores, enquanto o coração batia tão forte que parecia querer explodir. A perseguição continuava incessante. A névoa formava redemoinhos que engoliam tudo à volta, e os vultos surgiam e desapareciam com movimentos impossíveis, como se brincassem comigo, testando meu medo e minha sanidade. Eu podia sentir cada presença, cada observação invisível, como mãos frias segurando meu corpo sem tocar. A estrada não era mais apenas asfalto, era um ser vivo, consciente, moldado para manter-me preso no terror. Com o último esforço, pisei fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, rangendo, vibrando, e a névoa começou a se dissipar lentamente à frente, revelando a estrada clara e iluminada por alguns postes distantes. Os vultos recuaram, desaparecendo nas sombras da noite. Meu corpo inteiro tremia, e a respiração vinha entrecortada, pesada, mas a sensação de alívio foi imediata. Eu não sabia se estava completamente livre, mas a presença deixou de apertar meu peito. Olhei para trás mais uma vez. A estrada parecia normal agora, vazia e silenciosa, mas uma parte de mim sabia que aquilo não tinha terminado. A névoa, os vultos, o medo, eles continuariam existindo, esperando o próximo caminhoneiro solitário que ousasse atravessar a noite. Eu apenas continuei dirigindo, acelerando, sentindo o coração ainda disparado, mas com a certeza de que havia sobrevivido, ao menos, por enquanto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!